você fez parte de um painel que debateu o plano de gestão de água e análise de riscos para planejamento estratégico de empreendimentos. O que esse painel trouxe, o que esse debate trouxe de novidades em relação a esse tema? A proposta do painel foi trazer uma reflexão ou apresentar, talvez, para os participantes, novidades com relação de como você tem que pensar a questão da água. Que a água já não é mais assim tão abundante, a gente tem escassez e tudo mais, e quanto isso impacta nos empreendimentos imobiliários ou na construção como um todo. Tanto na fase de construção de obra, quanto na fase da utilização, né, de um edifício, qualquer obra que a gente faça. Então, esse painel veio trazer uma metodologia, apresentar algumas metodologias de como calcular, né, o consumo de água nos canteiros de obra, e também essa metodologia pode ser aplicada para a gente conseguir uma diferenciação nos empreendimentos, né? Então, a gente fala assim, esse empreendimento é mais sustentável, ele consome menos água, mas qual que é a pegada hídrica do empreendimento? Então, esse foi um dos itens que foi apresentado aqui nesse painel. Outro assunto interessante foi a questão do paisagismo, a integração do paisagismo com essa questão da gestão da água. A gente sempre pensou muito isoladamente, o paisagismo era apenas uma coisa decorativa e, na verdade, ele pode ter uma função mais técnica e pode colaborar muito na gestão da água em qualquer tipo de empreendimento. Ok. Em relação a esses temas, nós podemos definir que o Brasil está avançando, tem muito que avançar, está adiantado em relação ao que se pratica em outros países? Como é que está essa situação hoje? A gente sabe que já tem exemplos de empresas, de empreendimentos que já trazem esses conceitos no Brasil, quer dizer, já está se começando a fazer. Então, eu digo assim que nós estamos começando a inserir essas questões, não da gestão da água, da demanda, ou de utilizar equipamentos economizadores, não isso, mas uma visão maior de entender principalmente quais são os riscos e oportunidades, né? A gente tem riscos tanto na gestão de obra como na gestão do empreendimento, mas também isso gera várias oportunidades. Então, esse outro olhar eu acho que é muito novo. Esse olhar novo, ele é reflexo, é decorrente da crise hídrica ou ele já vem sendo pensado pela cadeia da construção há mais tempo? Ele já vem sendo pensado, mas por aquelas empresas e profissionais que estão mais inseridos no contexto da sustentabilidade, que estão buscando inserir requisitos de sustentabilidade, né, nos projetos e empreendimentos. E agora, com a crise, para nós, né, que a gente fala do meio ambiente, é uma oportunidade, né, para a gente levar e ampliar essa discussão. Tanto que esse ano o Comitê de Meio Ambiente, né, participou aqui do seminário de sistemas prediais mais fortemente, vamos assim dizer. Eu acho que a própria situação, né, a crise hídrica, a questão da falta de energia ou do custo da energia, traz essa oportunidade dessa reflexão e amplia essa reflexão. Então, acho que aquilo que estava mais restrita a questões, aquele olhar ambiental, hoje já está se tornando no olhar do negócio. Ok. Uma legislação específica sobre o uso de água e também sobre o reuso de água, ela tende a fazer com que, enfim, uma crise hídrica como essa que nós enfrentamos, os seus impactos sejam atenuados? Veja bem, a gente tem várias legislações sendo propostas e esse é um medo que a gente tem, o setor, o Sinduscom como um todo, que tem acompanhado essas propostas de legislação, porque às vezes elas são muito pontuais, elas são imediatistas e, na verdade, você tem que criar ações de curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de gestão do uso da água e da energia, você tem que pensar mais ações de curto prazo, médio e longo prazo. Então, a gente defende realmente ter legislações que regulem, né, essas questões, mas que elas não sejam imediatistas, porque a crise está batendo, porque a sociedade está cobrando, porque a imprensa está falando, né? E, inclusive, disso resultam legislações equivocadas. O setor precisa também de normatização, não basta só a legislação, porque a legislação ela vai dizer, olha, os novos empreendimentos, por exemplo, vão ter que utilizar, né, implantar reuso. Bacana, só que para isso eu preciso de normativas. Então, a gente tem uma carência também de normas técnicas relacionadas ao uso racional da água e à reutilização, reuso da água,
para dar maior segurança para a gente que constrói e também para quem vai utilizar depois, né? Porque quando a gente fala qualquer ação nesse sentido, a gente tem que pensar no depois, no usuário, que ele também vai ter que ter essa mesma consciência, preocupação e responsabilidade. Se nós olharmos outros países, alguns que nós podemos indicar como eles já contam com legislações e normatizações adequadas que até poderiam ser aproveitadas pelo Brasil? A gente, até no seminário nós citamos, a Alemanha é um grande exemplo, né? Acho que a Alemanha, a Austrália, e a Austrália até foi colocado por ser um país que tem pouquíssima água, então ele tem que ter uma regulação maior sobre o tema, e as experiências da Alemanha realmente são bem interessantes.